Olá, está começando o 213º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado esta semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também está por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Já organizou sua lista de tarefas para a semana? Eu tava fazendo isso agora, enquanto eu esperava você entrar no link que eu te mandei. Eu tava dando um tapinha aqui. Na verdade, nos blocos de tempo da semana, que a gente vai falar sobre isso, mas que eu tava devendo pra mim mesmo, dar uma... Ótimo. Oficializar a reorganização aqui. E eu também fiquei de trazer pra galera aí. Não terminei no meu remanejamento, porque eu vou pedir umas dicas pros nossos ouvintes, porque eu tô realmente numa situação aqui que eu não tô sabendo muito bem como organizar. É bom a gente poder fazer essa troca, então, né? Pra ter milhares de pessoas te ajudando a resolver um problema, né? Que coisa melhor que isso. Hoje vocês vão me ajudar, vamos lá. Excelente. E vamos lá começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. A gente comentou algumas vezes sobre desapego digital, e o José Edinaldo falou o seguinte, né? Que no outro dia no episódio a gente falou disso, e ele falou: confesso que eu tô fazendo uma limpa aqui. Eu tenho uma unidade de rede, né, anexa, um NAS, de 3 tera. Ele fala: notei que eu tenho 113 GB de música, MP3, FLAC, que é um formato sem compressão que ocupa espaço pra caramba. Aí ele fala: tenho Spotify, e eu confesso, faz mais de 10 anos, fácil, que eu não reproduzo esses arquivos locais. Mas como que eu vou deletar isso? O apego nessa hora fala mais forte. No demais, ele fala: confesso que eu já deletei muita coisa. Filme, série, arquivos diversos, etc. E aí, Bia, como é que desapega dos MP3? Não apague não, José, por favor. É aquele negócio, você tem CDs, tem discos, você vai se desfazer? Vai jogar fora? Não, né? Então, sei lá, hoje nós temos streaming. Aliás, eu não tô assinando nenhum, eu tenho aqui o YouTube Music, porque vem no pacote do Premium, né? Só por isso. Mas eu há muito tempo parei de usar Spotify porque eu me dei conta que eu estava pagando por um serviço para ouvir as músicas que eu já ouvia, que eu tinha já décadas, desde o primeiro iPod, desde o iTunes, que ainda tem a biblioteca aqui, tudo organizadinho, né? Aí eu fiquei me pensando, por que eu tô pagando para ouvir o que eu já tenho? Não faz o menor sentido, né? Então, eu tenho algumas músicas aqui, algumas até no relógio, né? E eu quero ver alguma coisa que não tá na biblioteca, eu abro o YouTube Music. Mas não apague, não, tá? Tá fazendo falta? 113 gigas hoje não é nada, considerando que você tem 3 teras de armazenamento. Né? Filme, série... Nossa, eu tenho muito pouca coisa guardada, assim, de filmes e séries. Tem alguns documentários, esses eu guardo mesmo, mas são poucos, não é coleção, não dá pra chamar de coleção. Tipo Cosmos, né, do Carl Sagan. Isso eu tenho uma eternidade aqui. Mudo de dispositivo, mudo de máquina, eu carrego junto comigo. Fica lá. E outra coisa, Marcos e José, eu às vezes quero ver algum filme muito antigo que eu gostava muito e às vezes não tenho e você não acha em lugar nenhum. É um problema, principalmente clássicos, né? Então, como é que faz esses casos? Você vai, apela, às vezes até um torrent não te ajuda, porque tem 1 ou 2 feeders apenas, você não consegue assistir. Então, eu tenho um certo receio, assim, às vezes eu tenho a sensação que o mundo do streaming tá meio que apagando o nosso acervo de clássicos do passado, né? É bem preocupante. Quero ver tal filme. Então eu tenho algumas coleções aqui em CD, em DVD, que me dá um certo receio, porque isso não é eterno, né? As mídias também podem criar fungo, sei lá, além da própria vida útil da mídia, né? Então, e se eu perder, né? Tem coisa que eu trouxe dos Estados Unidos, ainda tem o VHS, gente, que eu trouxe de fora e que você não acha em lugar nenhum, né? Aliás, para eu conseguir foi uma luta, né? Eu tive que viajar para fora do Brasil para conseguir. Eu gosto muito de musicais, né? Anos 40, 50, tenho muita coisa dessa época. Então, e aí? Onde é que eu vou achar? Como é que eu vou salvar? É um dilema, né? Como é que vocês fazem com as mídias de vocês? Então, não apague nada, guarde, aproveite os seus teras aí. Música, que não é tão crucial assim, comer armazenamento, seja MP3 ou FLAC mesmo, né? Nem se compara com
séries, por exemplo, guarda, tá? Não confie no Spotify. Spotify é trending hoje, mas e nos próximos 10 anos? Como é que fica? Esses contratos todos são feitos no atacado, né? Então, a gente vê muito, na verdade, mais pra filme e série, com esse negócio de uma empresa compra outra, aí vende, aí separa, aí junta. Então, a negociação de direito de exibição ou de streaming quando o assunto é música é feito, então, no Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Bolívia e Venezuela, Venezuela às vezes não pode, né? Mas a gente vai disponibilizar isso aqui. Isso aqui não, se a gente não colocar essas coisas aqui, a gente economiza 6%, a gente joga... Então, sim, o fã e o artista são de menos nessa conta. Então, isso, sem dúvida alguma. Pra mim é curioso, porque olha que curioso, eu só tenho o Cosmos do Carl Sagan, de arquivo de vídeo guardado. Na época, lá atrás, que acesso às coisas era mais difícil, tinha muito, sei lá, documentário e erros de gravação de Friends, sabe? Que era fácil de achar, na época de Soul Seek, esse tipo de coisa. Mas aí depois passou, né? MP3, eu tenho tudo guardado num drive Firewire que nem conecta mais no Mac. E o Mac vai perder a compatibilidade. Sim, não vai dar nem pra acessar. Mas tá lá, tá guardadinho, bonitinho, que são... E eu tinha... Na época que eu entrei na agência, eu lembro disso. Primeira vez que eu entrei na agência, na vida, comecei a trabalhar, estagiário, eu levava os meus CDs em blocos de 10 em 10, assim, ripava no Mac que eu tinha lá pra eu poder escutar no trabalho as coisas que eu tinha. E aí, o iTunes tinha ainda a contagem de quantas vezes escutou as coisas, eu escutava na ordem pra ficar a contagem igual de tudo, sabe? Então eu tenho minha galeria inteira minha discoteca, acho que chama, né? Inteira de CDs, eu tenho tudo digitalizado também e coisas que eu ia baixando por aí. Tá tudo num drive, guardado que eu não consigo mais acessar, mas tá lá. Junto com Cosmos, junto com uma outra coisa de Friends também, mas só, né? No caso específico aqui do José, eu concordo com você. Tendo 3 teras, já deletou um monte de coisa, deixa as músicas guardadas, elas fazem parte da sua vida, de você. Né? Claro que se você pensar todo dia, puxa, será que eu deleto? Deleta. Limpa esse espaço da cabeça também. Mas se não, deixa lá, bonitinho, guardadinho, é uma parte da sua história que você tá preservando. Eu acho que é meio por aí. Fora que tem muita coisa que a gente compra, né, no mundo digital e não é mais seu, né? A gente já falou muito dos livros, mas eu não confio em nada, nem música e nem filme também. Sim. Eu nunca comprei, por exemplo, filme do YouTube, já aluguei. Mas comprar, não. Claro, é bem mais caro e tem aquele negócio. E se o YouTube, de repente, falar, não quero mais oferecer isso aqui? Acabou, sua licença já era. Poxa, mas você comprou, né? É diferente. Sei lá, eu acho que eu sou muito antiga, Marcos. Eu ainda tenho aquele negócio de o DVD fica guardadinho, eu abraço ele, eu beijo, tiro o pó, coloco na prateleira. Então, é meu mesmo, de verdade. Agora, você comprar uma coisa que tá online, não consigo, gente. Não consigo. Eu acho que tinha que ser proibido você falar que você está vendendo um filme se lá na frente você pode tirar ele do catálogo e a pessoa não tem mais acesso assim. Então, troca o termo. Ou é aluguel ou aluguel permanente. Ou aluguel sem prazo. Sei lá, mas eu comprei. Agora, isso pertence a mim para estar disponível quando eu quiser consumir. Assim como você compra um livro físico e ele fica na sua estante. A Amazon vai tirar da sua casa, né? O digital não. Então, o termo comprar, eu acho que é errado, tinha que ser proibido usar nesse contexto. Né? E você falou uma coisa, Lili. Faz umas semanas eu tentei ver O Quinto Elemento com Bruce Willis. Não tem para streaming, não tem para alugar. Não tem, é impossível se você está no Brasil e tenta ver legalmente de um jeito digital O Quinto Elemento. Não dá. Na verdade, estão de marcação com o Bruce Willis, que não tinha também o Meu Vizinho Mafioso. Tem vários filmes com ele que tiraram ali os direitos de exibição, né? Que é meio absurdo. Talvez já tenha hoje em dia, não sei, mas na época que eu tentei ver, faz uns 2-3 meses, não tinha. Então E aí, pelo streaming, as pessoas terem migrado muito mais pra isso, você falou, né, às vezes nem na pirataria tem, é verdade, né? Você não consegue achar de um jeito ou de outro, que é meio absurdo. Né? Mas o que eu vou recomendar pro José Edinaldo é o seguinte: esses FLACs todos, cara, converte para MP3. Não faz sentido ter cada música que ocupe 2 GB, se no fim das contas, mesmo, não faz tanta diferença. Converte para um Wave,
Então, que ainda assim você vai ter a tranquilidade de não estar comprimindo um arquivo, mas o FLAC, para 99% dos ouvidos humanos, não faz tanta diferença não. Especialmente dependendo do fone de ouvido que você escuta, que também se não é o ultrafone com cobre e ouro e vácuo, numa rede energética isolada, não faz diferença. Então, se você converter esses FLACs para MP3, você já vai ganhar aí muitos gigas de volta e fica mais tranquilo. Então já temos o veredito aqui pro José Edinaldo. Não apaga. Exato. Agora, sobre escolher o melhor horário do dia para fazer as coisas e blocando, como a gente falou na semana passada, o João Jardim falou o seguinte, que sim, eu sou a pessoa que não lê e-mails pela manhã. A gente falou, né, sobre às vezes, chega no fim do dia eu percebo que eu não li e-mail ainda, que a gente parou de ler e-mail de manhã. E ele fala, normalmente eu começo a mergulhar nos e-mails à tarde justamente para não enlouquecer. Eu tento focar nas minhas tarefas de trabalho pela manhã, aí à tarde eu começo a resolver os e-mails. Aí ele fala um outro depoimento. Eu sou uma pessoa noturna. Minha mente de manhã não processa bem, tanto que eu evito reuniões logo muito cedo pela manhã justamente por isso, principalmente se for em inglês ou em espanhol. Eu funciono muito melhor à tarde e à noite, e mesmo saindo do trabalho às 5 da tarde, ele fala, eu descanso um pouco, aí eu começo a noite estudando e às vezes me perco no horário, tendo que me obrigar a dormir. É complicado. Isso de se desligar é difícil. Eu não sei se as pessoas são mais diurnas ou mais noturnas por uma questão biológica. Eu acho que é mais de hábito, né? Quando eu resolvi estudar para vestibular de noite, eu estudava de madrugada, porque era o momento mais silencioso da casa e tal. O contexto era bem diferente. Eu tinha meus enteados morando aqui, era outra situação. E um momento que eu tinha paz na minha vida, eu estava sendo chamada a fazer coisa o tempo todo, era de madrugada. Então, eu meio que dormia um pouquinho mais pela manhã, ninguém me incomodava na hora de dormir. Mas é aquele negócio, né, gente? Se você tá acordada, vão lá e sempre te procuram e pedem alguma coisa, né? Mas enquanto eu tava dormindo, ninguém me incomodava. Então, eu era melhor de madrugada mesmo para trabalhar. E eu, depois que isso passou, eu não queria isso pra minha vida, acabou, foi uma fase, porque eu sei que é péssimo pra nossa saúde, e eu voltei a ser diurna. Então eu tive a fase de ser noturna e a fase de ser diurna, e ser diurna é melhor. Eu adoro acordar de manhã cheia de energia, deixa eu ver quantos pontos, hoje eu acordei muito bem, deixa eu ver quantos pontos de sono eu fiz. 91, olha. Ah lá. Dormi 8 horas cravada, acordei super bem, então... Nossa, eu já fiz um monte de coisa agora de manhã. Então, eu acho que é hábito mesmo, gente. E criar hábitos hoje em dia é tão difícil, né? Parece que tá mais difícil do que era tempos atrás. O pessoal fica se perdendo aí com rede social. Fala, eu não tenho tempo pra ler. Eu não tenho... Cara, primeira coisa, tira o Instagram e TikTok da sua vida. Acho que são as duas piores redes sociais pra brain rot e pra você se perder. Eu no Twitter, é engraçado, eu vou lá, abro minha timeline, eu vejo as notícias, hoje eu montei pauta aqui pro CBN também, respondi umas pessoas, pimba, fechei e pronto. Super tranquilo. Não fico lá rodando e rodando. Eles até têm lá vídeos curtos também que o pessoal posta e tal, mas eu acho que esse negócio de shorts aí é o que frita os neurônios da galera. Então, se vocês tirarem TikTok e Instagram da sua vida, vocês vão ver que logo vocês vão estar assíduos na academia e lendo 1 horinha por dia, como vocês queriam, lendo livros. Faça esse teste. Eu até separei uma coisa para, na verdade, não sei se nesse episódio ou no futuro a gente vai falar bem breve sobre isso, de presença em rede social, assim, mas eu concordo que... E uma dica que eu dou, que funcionou para mim, tá? Joga na pasta travada por senha do telefone, os aplicativos de rede social, você vai esquecer que eles existem, é muito curioso. Porque assim, você sabe a senha, é fácil. Você vai lá, você bota a senha e você acessa, eu sei. Sim. Não é que você tá fingindo que não existe, mas só de ter um pouquinho de atrito. E quando você acessa com senha, você sabe que você tá se trapaceando, tem uma parte meio psicológica aí também, faz diferença. Cai muito e depois de 2 dias nem falta faz. Então, recomendo também isso que a Bia comentou. Pra quem tem Samsung, joga lá na pasta segura. Então, o iPhone tem uma coisa, não sei como é que chama, mas a pasta com senha. É a mesma coisa. A única coisa que atrapalha, e isso atrapalha dependendo de como é que é o seu esquema no dia a dia, pode atrapalhar, que é o seguinte. Se te mandarem, por exemplo, um link do Instagram, e você quer ver, porque te mandaram, ele vai abrir no Instagram no Safari, no caso do iPhone, porque tá na pasta segura,
Ele não tem como associar que está instalado o aplicativo, porque naquele momento pro telefone o aplicativo não está lá. Então tem um pouquinho desse desencontro, assim, de integração. Mas também ajuda a aumentar o atrito, né? Mas isso é uma coisa que eu notei que atrapalhava um pouquinho, né? Uhum. E uma coisa que o João comentou e você falou em cima também sobre a pessoa ser mais diurna, mais noturna. A gente até já fez episódio aqui, por exemplo, sobre ciclo circadiano, sobre tudo isso. E eu entendo cientificamente, conceitualmente, que essas coisas existem. Eu não aprendi a reconhecer quando eu tô sentindo isso, né? De que eu tô cansado hoje porque eu tô fora do ciclo. Nunca rolou. E pra mim, já falei várias vezes aqui, eu sou uma criatura noturna. Eu prefiro trabalhar, prefiro fazer qualquer coisa que eu tenha que render à noite. Por isso que deu super certo eu passar a escrever no Night 5 Mac das 4h30 da noite. Pra mim, eu tô feliz da vida. Teve umas semanas que eu escrevi durante o dia pra cobrir umas férias e foi terrível. Eu prefiro esse horário, sabe? Então, hoje em dia gravar já funciona melhor. No começo do Gigahertz também era um pouco mais difícil. Eu nunca gostei de fazer as coisas de manhã, nunca foi pra mim. Certo. Então, acho que tem um pouquinho da fiação do cérebro mesmo, sabe? Tem ciclos de cortisol, de hormônio de crescimento. Então, não é lendo esse negócio de ciclo circadiano. Tem muita pseudociência que usa ciclo circadiano como desculpa. Mas tem sim, pico de hormônio de crescimento, por exemplo, você tem 3 durante o dia, que são à noite, né? Um é, e que você tem só enquanto você dorme. Então, sei lá, 9h da noite tá todo mundo acordado, então você não tem, mas você pega os 2 da madrugada, um acho que é 1 da manhã, ou meia-noite, outro às 4 da manhã, que são fundamentais. GH não é só pro corpo crescer, não, é para várias outras funções biológicas, tá? Tem uma teoria, uma hipótese que está sendo testada, que o TDAH é justamente um defeito nesse ciclo circadiano, nesse ciclo biológico. Não está comprovado nem nada, ainda estão testando essa teoria, né? Mas até que faz sentido, né? Se você for pensar, né, quem tem o ciclo desregulado realmente tem problemas de foco, concentração, em realizar atividades, mas ainda não é confirmado, né? Então eu acho importante, acima de tudo, é você entender o horário que você funciona melhor, qual que é a sua rotina, a sua profissão, cada um tem uma profissão diferente, que exige coisas diferentes. Então, o negócio é você ajustar isso, saber quais são os seus melhores horários, fazer higiene do sono adequada, se alimentar direitinho, fazer atividade física, dar um jeito de encaixar isso na sua rotina, seja ela qual for, tá? Boa. E mais ou menos sobre isso, o Matheus Rodrigues falou, como é que você organiza essa questão dos blocos de tempo, Bia? Porque eu já tentei, só que eu acho que eu fiz errado. Ele falou, ele até explicou que, perguntou assim, você tem que fazer, é uma tarefa grande com várias microatividades. Você cadastra a tarefa grande, você cadastra cada microatividade com um bloco de tempo. Como é que você faz essa organização macro dos blocos no calendário? Por exemplo, sexta-feira eu vou estar em casa a manhã inteira, eu só bloqueei. Das 8 ao meio-dia, escrevi home office, só isso. Porque daí evita que eu marque compromissos, porque eu vou me comprometer com as coisas que estão lá na minha lista de tarefas que eu quero fazer com calma naquela sexta de manhã. Então eu só escrevo isso, eu só coloco um blocão, né, escrevo home office e deixo como compromisso das 8 ao meio-dia, só isso, tá? Eu lembro que ele perguntou também se eu colocava os compromissos no calendário, e se no Todoist eu colocava os compromissos. Então, eu vou postar lá no meu Telegram, o print que eu mandei para ele. No Todoist, sim, eu mando ele puxar tanto do Outlook quanto do Google Calendar, tá? Porque é sincronizado, é tudo junto, né? Então aparecem os compromissos ali. E embaixo fica as tarefas. Mas é só por uma questão de organizar meu dia, né? Então eu tenho as coisas para fazer, então eu já olho as minhas tarefas e eu já sei mais ou menos que horário do dia eu vou fazer. Agora, colocar as tarefas no Google Agenda ou no Outlook é uma bagunça, é confuso, eu não gosto. E eu gosto daquela visão mensal na tela do celular. Fica muito poluído na telinha do celular se eu fizer isso. Então, eu não faço, tá? Mas bloquear a agenda é exatamente isso que eu falei. Colocar um blocão de tempo para não agendar nada nesse horário. Só escrevo lá home office, eu já sei que eu tenho as minhas coisas aqui para fazer. Para mim, eu, por exemplo, para os podcasts, eu tenho tarefas específicas, que eu já mencionei aqui rapidinho, né? Então tem a pauta, gravação, edição, revisão, publicação. Cada um desses é um bloco de tempo separado no calendário, porque é aí que entra a parte de eu poder, se eu precisar, modularizar isso. Eu poderia colocar área de trabalho, uma coisa só. Mas e se no dia eu precisar fazer alguma coisa, eu consigo pegar a pauta e jogo para antes? Ou tem uma coisa antes, jogo a pauta depois?
Então, agora, como é que tá a minha segunda-feira? Hoje em dia, que a gente tá gravando agora de segunda-feira. Das 8 às 9. 8 às 8h30, pauta da hora de trabalho. 8h30 às 9, pauta da fonte. 9 às 10h30, gravação da fonte. 10h30 às 11h30, meio-dia. Gravação da hora de trabalho. Aí eu tenho almoço, aí eu tenho texto, um texto que eu preciso fazer pra Lura. Na sequência, edição da fonte. Hoje, especificamente, tem 2 textos que eu preciso deixar pronto até as 2 da tarde pro 95 Mac, que devem sair mais ao longo do dia. Isso eu não bloqueei, mas eu coloquei, sabe onde? Num papelzinho aqui do meu lado, que tenho aqui o refúgio que não tá no calendário, eu coloco no papelzinho aqui pra não esquecer e deixar organizado aqui, né? Aí tem 2 horas que eu deixo de margem de manobra no meu dia, né, das 2 até as 4, e 4 horas pra frente eu começo a escrever pro 95 Mac. Aí é um blocão, não tem texto por texto, porque não dá pra prever quantos textos vou ter. Claro. Então, cada atividade que você puder modularizar, você coloca como um bloco de tempo. Claro que isso funciona bem pra mim, porque a própria atividade de produzir um podcast do começo ao fim, ela é modularizável. Mas é isso que me ajuda a poder mover as pecinhas de Lego como eu precisar. Se eu tivesse, sei lá, precisado, eu teria colocado as pautas no fim de semana. Porque uma atividade separada, autocontida, isolada, eu preciso que elas estejam prontas para o bloco seguinte, mas quando elas acontecem entre o momento do começo da gravação até antes, tanto faz o dia que eu coloco. Né? E você colocar o bloco com a duração estimada mais próxima possível também ajuda a fazer a administração da semana, porque você olha o calendário, ele mostra ali exatamente quanto tempo vai ocupar. Você vê se cabe, é o Tetris, né? Você vê se cabe mais pra frente, mais pra trás, pra cima, pra baixo. Então, isso ajuda bastante. Então, pra mim, é essencial ter isso bem organizadinho e o mais preciso possível, o mais real possível. A gente tem o tempo que a gente imagina que vai durar, o tempo que a gente gostaria que durasse e o tempo que dura. São 3 coisas bem diferentes, né? Então, tentar juntar o máximo possível essas 3 coisas pra ser o mais preciso possível, sem mentir pra si mesmo na hora do calendário. Sabe? Porque isso que vai fazer muita diferença também, pra você poder equilibrar os pratos todos mesmo ao longo da semana. Exato. E ainda na onda do Matheus aqui, ele perguntou se eu usava o Rumble. O Rumble é aquele recurso de voz que tem dentro do Todoist. E respondi pra ele, e acho que vocês já devem adivinhar, né? Eu odeio tudo que é de voz. Não uso, não tenho nem Alexa e nem quero ter. Eu só cedi quando eu uso a TV, porque você quer buscar alguma coisa. Porque o controle remoto ele tem até aquele recurso que você aponta para um teclado virtual na tela, tipo um laser, assim, sabe? Não sei como é que é o nome daquilo lá. Aí você fica caçando as letrinhas no teclado. Nossa, é um terror aquilo. Então na TV, eu às vezes, eu até cedo e aciono um negócio por voz lá. Mas é exceção da exceção. Pra voz, eu desliguei na TV da sala o acesso à internet na TV, porque eu só consumo coisa pela Apple TV. E o acordo, pelo menos da LG, de termos de uso, ele é bem assustador. Então eu tirei, mas eu tenho uma LG, TV da LG no quarto, que essa não tem Apple TV. Acho que agora que eu viajar, talvez eu compre uma. Pra anexar, pra também não botar a internet lá, mas... eu acho que de propósito, eu nunca usei voz no controle da TV. Na Apple TV eu já usei, mas ainda assim eu também prefiro não usar. Eu não gosto também, pra dar comando desse tipo. Então... assim que você coloca na Apple TV num campo de digitação para você começar a digitar alguma coisa, aparece no iPhone uma notificação para você usar o teclado do iPhone e você digita como se você fosse digitar qualquer coisa e aparece na TV e você pesquisa. Então, eu tento fazer assim. Ou se alguma coisa que eu sei que eu vou digitar 3 caracteres, na busca, que é automaticamente, já vai aparecer no resultado. Né? Então, aí só tudo bem. Você ACDC, eu escrevo AC, ele já coloca lá pra mim. Né? Eu acho isso muito bom. Isso. Pelo menos no YouTube, as buscas são boas, né? Nem todo serviço tem busca boa. Né? Em rede social, eu acho horrível e eu acho que é de propósito, porque não é possível. Mas no YouTube é muito bom. Eu acho que é justamente porque as pessoas veem muito na TV, então eles se preocupam também usar o algoritmo pelo teu histórico. Eu escrevi AC, eu uso muito AC/DC, ele já vai recomendar o AC/DC. Né? Então tem que ser eficiente, senão eles perdem os views. Sim. E tem 2 coisas aí. Primeiro, no YouTube é muito bom mesmo por conta disso. Outro dia eu fui procurar, acho que alguma coisa da Joanna Stern. E eu fui no campo de busca, digitei J-O e já apareceu como primeira sugestão Joanna Stern. É bem esperto, impossível. Viu?
Que numa conta que não fosse a minha, ou que alguém que não ligasse pra tecnologia, apareceria a Joana Stone logo no começo. Então acho que ele leva em conta mesmo o seu histórico e os seus hábitos, normal, né? E isso é uma bobeirinha de usabilidade, mas que pra TV funciona muito bem, que é, você começou a digitar, ele já sai procurando, pra você não ter que dar o comando de procurar, porque na TV eles sabem que é mais chato, porque a interface de TV é sempre muito ruim. Então, você começa a digitar num campo de pesquisa de um aplicativo, geralmente ele não sai pesquisando a cada caractere e faz uma busca nova. Mas na TV sim, porque na TV faz sentido tentar adivinhar e dar o menos trabalho. Né? Isso é chato e certamente aconteceu com você, Bia. Comigo é frequente. Você começa a digitar uma coisa. Primeiro caractere, o segundo, o terceiro, aí ele acha. Só que você digitou o terceiro, aí ele faz uma pesquisa nova e o que ele tinha achado já não é mais o que você queria, que no segundo caractere estava certo. Aí você tem que continuar digitando e fazer um malabarismo até chegar. Isso é frequente, é engraçado. Bom, e seguindo aqui com os follow-ups, coisas que vocês mandaram pra gente ao longo dessa última semana, veio uma dica que o Samed Spencer mandou, que é o Nastro. Ele é uma TUI, eu não conhecia esse termo, que é uma Terminal User Interface, interface de usuário direto de um terminal, que é só de código, que é para quem quer gravar e transcrever áudio, só que é nerd para usar no terminal. Isso ele faz gravação de áudio para reuniões, faz isso local e já transcreve no terminal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Só pode ser uma ferramenta útil para vocês. Então para uma parte de vocês. É só para Mac, então. E você dá para instalar, né? Tem o Brew Install, etc, etc. E eu não sei como é que tá para você, Bia, transcrição de coisas, mas para mim é muito bom. Já usei bastante e agora deu uma parada, mas eu ainda tenho o A-Train instalado aqui, que foi o que menos me deu dor de cabeça. O Whisper eu tentei, eu lembro que da primeira vez não deu certo a instalação, eu já abandonei. Falei, não tenho tempo, não vou ficar vendo o que eu errei aqui, o que eu fiz de besteira, né? Mas rodar local é bom demais, gente. Mas aqui foi complicado. E não uso tanto assim, né? Para reunião tem o gravador de voz aqui do próprio celular, o da Samsung, e ele já tem ferramenta de transcrição. Então, quando eu preciso, às vezes eu faço reuniões curtas, assim, 15, 20 minutos para alinhar algumas coisas, né? Então, eu gravo tudo, às vezes escrevo uma ou outra coisa ali com a canetinha mesmo, mas aí eu preciso transcrever os detalhes, eu já faço no próprio app ali e acabou, tá resolvido o problema. Coisas grandes, assim. Tem podcasts que eu estou transcrevendo, porque eu vou fazer uma pesquisa em cima e eu vou precisar indexar para fazer citação acadêmica e tal. Aí sim, é para isso que eu estava usando o A-Train e só. Sempre vale lembrar que quem usa muito, mas muito esse tipo de ferramenta, sei lá, quem trabalha com reunião, né, líder de equipe, jornalista, né, tem que decupar entrevista e tal, vale a pena ter um dispositivo dedicado, tá? Mas só se você usa muito, muito mesmo, tipo o Plod o nome, esqueci o nome. Plaud. Isso, é Plod o nome, né? Vale a pena, tá? Conheço pessoas que usam e gostam muito, mas usam todos os dias. Todos os dias. Nesse caso, é uma mão na roda, né? Então, conheço vários, aliás, jornalistas que usam isso aí, tá? Bom, e a seguir, a gente vai falar sobre um follow-up que chegou interessante aqui sobre vibe coding e responsabilidade, que a gente falou. E responsabilidade, não irresponsabilidade. A gente falou recentemente, mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando o podcast e que segue oferecendo 1 mês de graça para você experimentar o serviço. E aí, se você assinar o plano anual usando o cupom ADTRABALHO no checkout, mas o link está na descrição para facilitar, ficar já com o cupom aplicado, você ganha 3 meses de acesso extra aí depois desse ano de assinatura para manter seus dados mais privados, mais seguros, especialmente se você usa Wi-Fi que você não conhece, se você tem uma vida móvel, trabalha muito dependendo do Wi-Fi do café, do hotel, do Airbnb, do avião, do aeroporto, enfim. Às vezes você paga, mas seus dados são a parte do preço da conexão e você protege tudo isso, nem a ExpressVPN fica sabendo os sites que você acessou, os arquivos que você trafegou, dados, contas, aplicativos, por quanto tempo, qual que é o seu dispositivo, no fim das contas, quem é você, né? E para streaming é muito bacana também você usar a ExpressVPN, porque você pode rotear os seus dados aí, a sua conexão por, sei lá, os 100 países que eles têm servidores, e você vê o catálogo desses países, um catálogo diferente do que tem aqui no Brasil. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por 1 mês de graça, e se você assinar o plano anual, eles seguem dando 3 meses extras aí de acesso quando acabar esse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Obrigada ao pessoal da ExpressVPN por fazer os nossos ouvintes ficarem mais seguros. Obrigado e vamos lá. Um ouvinte anônimo falou o seguinte, que ele falou: Mendes, você sintetizou perfeitamente o que eu sinto quando você respondeu ao ouvinte sobre o processo de vibe code. E, infelizmente, muita gente, na ânsia de fazer um aplicativo de sucesso e ter uma nova fonte de renda, não leva em consideração muitas preocupações que você abordou, especialmente em relação a como tratar dados de usuários, que não é só você alugar um servidor privado virtual a $5 e mandar o codex configurar. Isso é super perigoso. Falou que é bom ter trazido atenção para isso. Uma coisa é você fazer um aplicativozinho local ali, que não... Mas, nossa, botou um negócio que vai fazer login e já era. Tem login no seu app, é outro nível de preocupação. Nossa, concordo totalmente. E é uma coisa que eu acho que a gente vai passar a ver exemplos. Em algum momento um app vai explodir em popularidade e vai ter esse tipo de coisa que vai ter mais destaque. Na verdade, já tem. Com apps que, assim, esse problema não é novo. Aplicativos que fazem sucesso, que estão mal configurados, que expõem dados de usuários. A gente viu, teve um aplicativo recente de relacionamento, não era tipo um Tinder, mas sei lá, era um conceito diferente, que vazou um monte de dado de usuário com quem estava conversando, tinha uma parte que era para ser anônima que não era, sei lá. Mas coisas até, por exemplo, o governo do estado tal dos Estados Unidos fez parceria com a empresa de validação de identidade, porque agora para entrar em site pornô tem que validar que você é maior de 18 anos. Aí vaza o banco de dados das identidades de quem acessou o site pornô. Isso já aconteceu, né? Mesma coisa, validar a idade pra criança não poder jogar joguinho tal. Primeiro que dá pra você burlar com foto e depois que também vaza. Então esse problema não é novo. Mas é aí que tá. Se mesmo com pessoas que já teoricamente sabiam o que estava fazendo com uma coisa que existe há 60 anos, vaza, imagina quem chega e nem tem ideia de que existem leis de privacidade que você tem que cumprir em países diferentes, que vive aparecendo o caso de API, chave que era para ser privada, que acaba vazando. Outro dia viralizou, e nunca dá para saber se é verdade ou não, mas isso é representativo de um problema, né? Um comando que o cara deu pro Claude, que era assim: oi, eu preciso fazer um site, mas faz assim, não vaza minhas chaves no front-end, que não faz nem sentido, sabe? Assim, a pessoa jogou uns termos ali para ver se... Então, é difícil. Tem muita coisa técnica que as pessoas que têm profissões específicas para isso, para um motivo. Né? Então, é a diferença entre você fazer... Foi o que eu falei, né? Não vou me repetir muito, mas assim, você fazer uma coisa só para você, que você pediu ali fazer a ferramenta, mas dá uma coisa, nossa, ficou tão boa essa ferramenta, eu tenho certeza que mais gente pagaria 5 conto para poder usar também. Aí que é a armadilha, sabe? Então, pode lançar, não tem problema, mas investigue muito mais do que se for uma coisa só pra você, pra rodar aí no seu computador. E a gente só fica sabendo desses vazamentos quando são apps grandes, famosos, né? Agora, aquele seu humilde rastreadorzinho de pacote dos Correios, por exemplo. Seus dados pessoais podem já estar amarrados na boca do sapo lá que você nunca vai saber. Pois é. E aí, o que você comprou, de onde veio, isso também, né, já mostra um periguinho, né? Então, se for fazer, um pouco mais de atenção e responsabilidade, sim. Obrigado, ouvinte, que evidenciou essa parte da conversa, porque eu sei que é uma parte meio chata, mas faz uma diferença danada, né? Agora, sobre... Aqui a gente brincou, né, que teve alguém no Twitter que falou que oi, vírgula, fulano é feito por IA, que estava incomodando ela, descobriu que isso é feito por IA. Falou, não, fulano, é porque a gramática manda. O Ivan Wilhelm falou o seguinte: eu tenho uma situação semelhante, mas diferente. Aprendi que o correto é usar a vírgula depois do oi por conta do corretor gramatical do Microsoft Outlook. Ele fala, depois que eu comecei a trabalhar numa empresa que tinha o pacotão da Microsoft e comecei a usar o Outlook, ele sempre indicava o uso da vírgula depois do oi, e aí que eu aprendi, e hoje eu só uso assim. Muito bom, tá vendo só? É o Outlook nos educando também. E a Outlook, que bom, Ivan, tomara que todo mundo use esses aprendizados para melhorar a sua própria escrita, né? A sua própria comunicação. E não ficar choramingando em rede social. E isso é uma coisa que é um ajuste até gramatical dependendo do idioma, porque em inglês, por exemplo, as regras de vírgula são completamente diferentes. E isso tem sido um aprendizado para mim
grande. Ainda bem que todo mundo na TFF Mac assina o Grammarly, que vai ajudando e explicando por que são os ajustes. Porque eles usam bem menos vírgulas e quando eles usam para separar as coisas é de um lugar diferente. Então, assim, um exemplo, ficou meio intangível isso. Né? Um exemplo, bom, primeiro tem a vírgula de Oxford. Você fala, sei lá, o Mandela, um ativista de não sei o que lá, um padre, não sei quem, entraram num bar. Se você não usar a vírgula, fica parecendo que o Mandela é um ativista, um padre, não sei quem. Então você tem que colocar a vírgula para dizer. Tá. E o terceiro exemplo, quando você falar e não sei quem, às vezes você tem que colocar vírgula, às vezes não. Porque senão fica parecendo que esse e, você tá falando que são duas coisas da última coisa que você disse. Ficou confuso, mas deu pra entender mais ou menos, né? Certo. E eles usam lá, você tá fazendo um argumento e a gente coloca e, vírgula, a última coisa. Eles colocam um argumento, vírgula, e a última coisa. Então a posição da vírgula muda e às vezes não tem. Então isso é uma coisa que tem sido ainda um ajuste pra mim, porque eu sempre escrevi bem e corretamente em português. Né? Então tentar escrever correto em outro idioma, às vezes é escrever errado no seu idioma. Então é super confuso. É que nem o sobre, né? Nossa, como me irrita. É um anglicismo, né? As pessoas escrevem, às vezes falam, agora estão falando assim também. Eu estava pensando sobre, para falar sobre. Não, em português não se termina nenhuma frase com sobre. Em inglês, sim. Entendi. É o about do inglês, lá é perfeitamente aceitável, né? Talking about. E termina no about a sentença. Mas aí em português, você não fala sobre, você fala a respeito. Em português é diferente, né? Então é bem irritantezinho esse anglicismo e ele tá escalando, viu? Infelizmente. Tipo realizar como perceber, esse ainda não cutuca os ouvidos. Aplicar, né? Nossa, esse eu tomo cuidado. Às vezes chega pra mim, você tem que aplicar, né? Fazer uma inscrição, né? Você vai aplicar pra uma vaga. Nossa, meu Deus. É o RH6, né? Agora, Bia, ainda sobre esse assunto de certamente você recebeu horrores ao longo da semana, eu também, foi muito discutido, queria entender suas impressões, que é o seguinte, a Anthropic avisou que, para cumprir com uma lei de transparência de inteligência artificial em materiais gerados por IA, a partir de agora vai começar no texto gerado pelo Claude, sinalizar quando ele foi feito com IA. E não vai ser com caracteres invisíveis. A marca d'água vai ser na seleção das palavras, porque, por exemplo, você vai usar uma frase e nessa frase você poderia escolher entre 5 sinônimos para usar uma palavra, o sinônimo mais provável, que tem a maior chance do LLM gerar, vai ser a opção 1, e se na frase seguinte, de 5 sinônimos, ele usar também a opção 1, na frase seguinte, de 5 sinônimos, quer dizer que provavelmente esse texto foi gerado pelo Claude. E isso deixou muita gente brava, e o John Gruber publicou um texto, eu vou deixar aqui na descrição, você abrir mão da precisão gramatical para você matematicamente caguetar que um texto foi gerado por IA. E a segunda coisa, isso até falei, eu não sei se foi na hora de transferência ou se eu falei no IA sob controle, que uma coisa é você falar, GPT, faz aqui o texto para fingir que fui eu que escrevi. Outra coisa é você escrever um texto, falar, GPT, essa frase aqui tá meio confusa, me ajuda a deixar ela mais simples. E ela faz, aí você mexe, mas se for, deu que o GPT que fez, pronto, o texto inteiro foi feito por IA, quando essa não é a realidade, né? Então tem muitas questões envolvidas nisso, e não é só texto. Essa lei europeia, ela obriga coisas que foram ou geradas ou consideravelmente editadas por IA, vão ter que ser sinalizadas que elas foram feitas por IA, ou com marca d'água, ou com metadados, preferencialmente com os dois. E seja como for que isso for implementado, tem que ser resistente a usar um print screen, um OCR, né, que se inserir um caractere invisível, você tira um print do texto, copia e cola, pronto, você eliminou o caractere invisível e fica lá só o texto de verdade. Né? E isso abriu diversas especulações, diversas discussões. Queria entender da Bia como é que primeiro você entendeu isso, em segundo lugar, e agora? Tô bem preocupada com isso, sabe? Não é só da Anthropic, né? Já que é uma legislação europeia, então talvez a Anthropic tenha sido só a primeira, né? Mas uma coisa que me preocupa, né? Primeiro, uma dúvida, né? Se é uma legislação europeia, por que decidiram colocar isso no mundo inteiro? Bom, deve ser uma questão técnica, né? Então todo mundo vai pagar o pato.
até quem não é europeu. Sim, você pode estar morando nos Estados Unidos ou no Brasil, fazer uma coisa que é voltada para o público europeu, teria que cumprir essa regra, então eles passaram. E já está valendo, entrou em vigor dia 2 de agosto, então teoricamente todo mundo teria que fazer isso, a Anthropic só falou que ela vai fazer. E não é muito intuitivo, né? Mas é um negócio matemático. É na escolha das palavras, a forma que usa isso para redigir textos, né? Então, não é visível, mas está lá. Então, se você não é um PDF, não é o texto do chat que você vai copiar e colar, ou então você vai mudar a forma. Não, tá tudo lá. É na escolha das palavras, na organização das sentenças, na estruturação do pensamento, enfim, né? Não é no travessão, tá? É muito mais do que isso, tá? E eu tô preocupada porque, embora os meus textos eu mesma escrevo, eu faço muita revisão e eu tenho um agentezinho que hoje eu uso pro ABT lá, que é para você adequar a escrita científica. Então eu escrevo todo um parágrafo e às vezes fica confuso, né? Eu passei a vida inteira estudando escrita criativa, aí quando eu tenho que fazer coisinhas engessadas, assim, eu tenho um pouco de dificuldade. Então quando eu vejo que o parágrafo não ficou muito claro, o que eu faço? Eu vou lá no meu agente e ele simplesmente pega o texto que eu coloquei lá, ele reorganiza e monta a estrutura em cada parágrafo que vai, né? Ou seja, já vai estar lá a marca d'água também. Então, eu tô bem preocupada. Traduções, não importa, um idioma em outro idioma. Você vai traduzir para o seu ou para um terceiro, vai estar lá também. Então, é bem geral e sei lá. O que será que vai gerar? Eu tô preocupada e eu não gostei, né? E vai muito além do travessão, como o Marcos disse. E não vai ter pra onde correr, tá? Daqui a pouco a OpenAI vai estar fazendo, Google, Grok, Perplexity, todas as outras vão estar fazendo isso também. Mas o que mais me deixou braba é cumprir uma exigência europeia no serviço para todo mundo que não tá na Europa também. Isso foi o que mais me deixou zangada. Sim, totalmente. Não sei que a solução é você falar, isso é voltado para Europa, se for, hein? Mas é isso, né? E uma coisa que o John Gruber trouxe, primeiro, ele ficou muito bravo com isso e ele fez um artigo, que é esse que eu falei que eu vou deixar na descrição, que ele é extremamente aprofundado e em alguns pontos, para provar o ponto dele, para passar o que ele estava achando, tem uns exageros do resultado, né? Mas conceitualmente, você abrir mão de uma precisão gramatical para usar uma palavra que ela é só 95% perfeita para aquele caso específico versus 100%, porque o 95% vai ajudar a identificar aquilo feito por IA, isso é um problema, né? Cada palavra tem um significado único. E às vezes usar essa palavra é a diferença entre uma frase tá correta ou ela tá quase correta. Ela tá quase... Bom, perfeita nunca vai estar, mas quase perfeita, né? Então, o que significa você abrir mão da precisão para ajustar aquele conteúdo, não para a pessoa que pediu para fazer aquele conteúdo, mas para cumprir a lei... E existe isso, uma reação, uma rejeição pública gigantesca e geralmente por pessoas pouco informadas, que geralmente são as que mais fazem barulho na internet, né? Então você criticar com conhecimento de causa é uma coisa, você criticar só porque você sabe que vai ganhar uns likes é outra. Eu falei sobre isso, acho que foi aqui recentemente, né? Que você tem dois tipos de troll da internet, o preguiçoso e o desocupado. O desocupado passa um tempão xingando e o preguiçoso vai lá e dá um like. E um depende do outro pra se sentir bem. O desocupado, ele vai escrever porque ele sabe que vai ganhar o like, e o preguiçoso não vai nem escrever, ele vai, mas vai dar o like, né? Então eles se potencializam. Então isso é um problema, né? Porque o estigma ficou muito grande. Então você pode ser taxado de incompetente quando não é a verdade. Até falar que focinho de porco na tomada, tá feito o estrago. Né? Então eu também fiquei preocupado sobre essa questão. Né? E eu não sei, pela rejeição pelas reverberações que isso vem causando, a Anthropic, ela publicou um texto, aí deu problema, ela revisou esse texto, que é curioso, né? Tá vendo como a escolha de palavras importa, Anthropic, né? Aí agora, ela explicando o que vai ser, ficou pior ainda, né? As pessoas estão mais bravas ainda. Então, existe uma parte disso que é isso que você trouxe de tudo isso porque a Europa mandou, né? E já tem essa discussão sobre essas leis de privacidade e de justiça digital que a Europa tem colocado, elas parecem que estão prejudicando as empresas e os consumidores. Então, qual que é o objetivo mesmo que vocês estão aprovando isso? Porque se era para proteger o consumidor e está prejudicando, e aí? Então, não sei o que vai ser, mas saibam que a partir de agora, pelo menos, isso deve rolar. E o
que eu acho mais engraçado é que nas redes sociais tem um monte de sabichão que jura que sabe como resolver aquilo e não entendeu qual é o problema. Exato. Tem gente que falou assim, pega o texto, imprima no papel, escaneia e tá resolvido. Não, gente, não. Não, pega o arquivo, converte para não ser... Não tem nada a ver com metadados, é na matemática da escolha das palavras do resultado da IA. Então, ninguém entendeu o que é essa tal marca d'água aí, viu? Pessoal, é que marca d'água que a gente conhece é um carimbo em cima de uma coisa que você tem ali, que você fez. Então, ninguém tá entendendo o que é isso, viu? 90% das soluções, se vocês forem procurar aí no Twitter, no Instagram, vocês vão ver que é tudo furado. Outra comprovação de que o termo certo para as coisas importa, né? Palavras têm significado. Pois é. Isso é só tangencialmente relacionado a isso, mas acho que é uma coisa que me marcou muito, uma vez que teve um concurso de fazer lancheira desenhado por crianças, que o Johnny Ive, que era designer da Apple, ia ser o júri. Ele é que decidia ali. E aí ele tinha falado como... Talvez eu tenha contado essa história já aqui, então vou falar rapidinho. Que o termo lunchbox ele era um problema, porque o termo lunchbox ele já fazia a pessoa associar que a solução tinha que ser uma caixa. E não precisa ser uma caixa. É um recipiente para levar a comida. E o termo lunchbox já fazia muita gente pensar numa coisa mais quadrada, né? E eu nunca esqueci disso, porque, cara, tá aí, na forma como você coloca uma palavra, você já faz uma série de associações que talvez atrapalhem chegar na solução, né? E é mais um exemplo de como a imprecisão gramatical ela pode fazer ou quebrar um texto. Bom, contem pra gente o que vocês acharam dessa história toda, se tem sim que ter, porque se você usou IA, você tem que ser exposto no mundo. Eu tô sendo tendencioso. Se você usou IA, isso tinha que ser uma coisa transparente. Essa lei ela fala que são a partir de 200 tokens, coisa super arbitrária, né? Que a partir de 200 tokens tem que ser sinalizado que foi feito por IA. Como a gente nunca sabe o que é exatamente um token. Ou seja, estamos na mesma. Ai. Exatamente. E para finalizar o episódio de hoje, o Perseu Cego mandou o seguinte pra gente, né? Ele falou uma dúvida que talvez seja presunçosa da minha parte. Volta e meia, vocês comentam que algum LLM ajudou em alguma atividade. Vocês compartilham em algum lugar os prompts que levaram a isso? E faz uma segunda pergunta, Bia. PS, vocês gostam de melão no café da manhã? No café da manhã eu tomo café mesmo. Ok. Bom, com relação aos prompts, já compartilhei. O melhor lugar para isso é o grupo lá no Telegram, o IA na Prática, que é do Albert, tá? Lá já compartilhei alguns e uma galera compartilha os seus prompts também para várias atividades, principalmente o próprio Albert, né? Ele compartilha até os MDs lá ele cria os prompts em arquivos já, então dá para pegar e se inspirar em muita coisa. Eu já peguei várias coisas lá do grupo e só adaptei para minha necessidade aqui e tá feito. Então, vai lá, aproveita, compartilha os seus prompts e se inspire nos prompts do pessoal também. Boa, pra mim, bom, respondendo a segunda pergunta, eu não como melão no café da manhã. Eu sei que eu vou deixar muita gente brava, mas entendam que tem um pouco de humor aqui, tá? Eu detesto melão, porque melão é tipo uma melancia sem gosto. Que é igual a pera, que é igual uma maçã sem gosto, e agora pra deixar o pessoal muito bravo, que é igual polenta, que é batata frita sem gosto. Pra mim, não funciona. Então, nunca gostei de melão no café da manhã, ou fora dele. Agora, falando sobre os prompts, eu nunca compartilhei e, de novo, fazendo uma má comparação, pra mim seria tipo compartilhar receita de remédio. Aquilo funciona pra mim, sabe? E eu não faço a engenharia de prompt, que eu sei que tem muita gente que faz e tira muito proveito disso. Mandar uma coisa super estruturada, com as instruções, com o título da instrução. Vou te mandar um texto, nisso, você tem que se atentar a esses 4 pontos, use o estilo. Não, falou, filhão, dá uma olhada aí. E pronto, pra mim funciona. Poderia estar funcionando melhor? Poderia, mas eu tiro o proveito e tá suficiente. Então, os prompts que eu faço não são a estrutura, não é o meta-prompt, a estrutura pré-prompt para depois eu mandar. Eu só mando o que eu preciso, ele responde, eu pego isso, eu ajusto como eu quero e eu uso. Mas tem comunidades bem vivas e agitadas, como que você acabou de falar, que o pessoal pode entrar em contato com você para pegar os links que o pessoal compartilha e certamente é útil para algumas tarefas. Eu acho engraçado esses prontos, né, que muita gente compartilha, que manda fazer uma personificação, assim, você é um expert
em marketing digital premiado, ou então falam, você é o fulano de tal, que é um expert em tal coisa, né? Eu acho assim, nossa, será que a IA vai incorporar mesmo a personalidade? Mas eu uso isso quando eu quero fazer simulado de prova. Eu mando os slides do professor, às vezes tarefa, material dele, e falo, olha, agora você vai, baseado nesse material, você vai incorporar o professor tal e vai fazer um simulado para mim. Nesses casos, sim. Porque daí ele pega o estilo do professor e tal. As coisas que ele dá muito destaque em aula, eu sempre coloco nas anotações o que ele destacou, anoto no slide, então... Nisso ele já sabe, né? Ou então, se eu tenho um professor que a linha de pesquisa dele é X, eu já sei que na matéria dele ele sempre vai enfatizar as coisas que estão na linha de pesquisa dele. Então, isso eu coloco no prompt também. Mas não vai coisa além disso, né? Você é o fulano de tal do marketing digital, agora cria uma campanha pra mim pra tal coisa. Putz, acho isso tão zoado. Isso antes fazia um pouco mais de sentido, porque se você tem todo o lance do modelo que é autorregressivo e calcula, escreve token por token e nunca mais vai mexer nisso, aí se você falasse, assim, o jeito enfeitado é, você é um especialista em marketing digital que ganhou 3 leões em Cannes pela campanha. É uma coisa. O que isso queria dizer? A primeira informação que você vai receber é que você vai ter que ativar os neurônios de marketing digital dentro da sua rede neural, os embeddings, e era isso. Você direcionava para todos os neurônios possíveis, você direcionava para aquele começo do que era, para dar mais peso nesses neurônios e gerar a resposta mais direcionada. Hoje em dia, meu entendimento é que faz um pouco menos de sentido isso, porque até quando você pede para gerar instantaneamente alguma coisa, existe aquele processo que chamam de raciocínio, que não é raciocínio, porque o modelo não pensa, blá blá blá. Mas ele já faz uma análise do que ele está gerando antes de cuspir a resposta oficial. Então a necessidade disso ficou menor. Tem quem tire proveito disso. Gente, usem como vocês quiserem. Está funcionando, que bom para vocês. Mas o que eu noto é que tem menos necessidade porque o próprio jeito que eles funcionam para gerar resposta evoluiu em relação a quando engenharia de prompt estava com a promessa de que ia ser uma das profissões mais bem pagas do mundo, né? E isso vai, por exemplo, modelo que não é autorregressivo, que vai calculando token por token e coloca ali e pronto, que são os modelos de difusão, que ele gera basicamente o texto inteiro ao mesmo tempo e vai alternando os tokens com base no que ele próprio está escrevendo. Tipo aqueles painéis antigos de aeroporto que ia formando as palavras, formando as palavras e horários. Ele gera tudo ao mesmo tempo e com base no que ele está gerando, ele vai fazendo passagens e passagens e passagens nos tokens. A programação de código, gerador de código que faz isso, ele tem sido bom, porque o código, mais do que o texto, ele depende muito do que você escreveu lá no começo para dar certo no final. No texto você faz ali um desvio e beleza, você corrige o curso, né? Código não. Então, tudo isso para falar o quê? Cada vez menos vai depender dessa engenharia super precisa da ciência de fazer um prompt. Ajuda? Claro que sim. Na pior das hipóteses, não atrapalha. Mas quem compartilha e ajuda, maravilha. Sigam fazendo isso, porque ajuda mais gente a tirar proveito disso. Nem que seja para entrar fazendo isso, depois perceber que com o passar do tempo tem se tornado menos essencial. Hoje é menos você fazer esse tipo de coisa. Mas é claro que é a minha percepção com base no meu uso, né? Eu tô olhando pelo meu olho mágico aqui, o universo, né? Vocês digam pra gente como é que tá. Legal. E antes da gente encerrar o podcast, eu vou jogar pra galera aqui o meu problema com o Todoist. Vocês vão me ajudar. Então eu tô remanejando. Você sabe que com o passar do tempo, a nossa forma de trabalhar, organizar as coisas mudam, as demandas são diferentes, as responsabilidades são diferentes. Então a gente vai adaptando, né? Eu comecei a usar o Todoist há muito tempo, não sei dizer quando, mas eu gosto muito dos princípios do David Allen, do GTD, que já está bem antigo, já está muita coisa, já está datada, né? Aliás, na época eu já achava muita coisa assim, o amor que o David Allen tinha por papel, por exemplo, era uma coisa que eu não entendia. Ele gostava de imprimir tudo, botar na caixa de entrada, na caixa de saída e tal. E a minha caixa de entrada era digital sempre, né? Então, muitas coisas hoje não fazem tanto sentido, porque, primeiro, porque a internet é ubíqua, né? Antes você tinha que entrar na internet para fazer uma atividade. Hoje você está online o tempo todo, então não faz mais sentido, né? Eu gosto muito dos contextos.
Isso é uma coisa que eu uso desde o começo e para mim é o que mais faz sentido. Então, tem que fazer ligações, eu tenho lá um contexto chamado telefone, né, que no Todoist é chamado de... Não são as tags, deixa eu só ver aqui, me deu um branco agora. Tem os projetos e tem as etiquetas. O selo, etiqueta, label. Isso. Então, eu tinha lá telefone, PC, as coisas que eu tinha que fazer no PC, as coisas que eu tinha que fazer no telefone, as ligações. Agora, a gente não faz mais tanta ligação. Eu, no máximo, vou ligar para um hospital para marcar um exame. Eu acho que é a única situação que eu uso telefone. E mesmo algumas clínicas e médicos é tudo por WhatsApp. Então, eu fiquei naquela. O que eu faço com esse contexto telefone? Vou colocar telefone e WhatsApp? Não, fica esquisito, né? Então, eu considero ligações de voz e mensagem instantânea dentro da tag ali, telefone, tá? O PC, mobile, era tudo separado também antes, né? Então, hoje já não faz mais sentido. Eu tinha mudado para online e offline. As coisas que eu preciso fazer online e as coisas que eu preciso fazer offline. Mas isso também tá com uma linha muito tênue, separando um e outro. Uhum. Como é que eu vou organizar isso? Meu Deus do céu, editor de texto, eu vou criar um texto. Isso é online ou é offline? Pois é. Você vai usar um Word online? E aí, você tá online ou tá offline? Então, eu não tô sabendo mais organizar isso. Eu simplesmente não sei o que fazer. Então, as etiquetas que eu tenho aqui, os que funcionam super bem, continuam funcionando. É casa, rua, né? Casa, obrigatoriamente eu tenho que fazer em casa. O que eu obrigatoriamente tenho que fazer em casa? Trocar a areia do gato. Isso tem que ser em casa. Rua, eu tenho que passar no lugar tal, pegar alguma coisa. Tá. Eu tenho uma etiqueta chamada impressora. Por quê? Porque eu tenho uma impressora em casa, Marcos, é muito raro de usar. E, embora ela tenha um cartuchinho ali, já aconteceu de eu precisar usar, eventualmente, o cartucho tá seco. De tanto que eu não uso. Então eu parei de comprar cartucho para impressora. Lá na universidade tem um lugar que faz impressão do lado ali. É muito melhor eu sair e usar, imprimir lá e pronto, né? Não fico me esquentando a cabeça, já que é tão eventual. Então, quando eu tenho alguma coisa para imprimir, um laudo de um exame que eu vou ter que levar, não sei aonde, um documento que eu tenho que obrigatoriamente entregar em mãos e tal, então tá lá nessa etiqueta, funciona super bem, tá? Que mais? O problema ficou nesse online, offline e telefone, que eu não sei o que fazer. Como é que vocês organizariam isso? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo lá no meu Telegram, @BiaCunzi, tá? Ou então pro Marcos, ou então lá na página do Hora de Trabalho. E digam como que vocês organizam os seus contextos. Pode ser, eu tô falando tudo isso, mas acho que tem outros também que funcionam assim, né? Como organizar essas tarefas? Aonde que eu coloco essas tarefas? Tá, eu tô tentando achar uma resposta aqui. Eu tenho algumas hipóteses, mas a gente pode deixar pra semana que vem com os follow-ups das pessoas também. Pensa e amadureça as suas hipóteses. Sim, porque é um jeito diferente a premissa mudou, né? Tanto de o que é online e offline tanto faz, o que é telefone e que a ligação não é tanto faz, mas como é que organiza isso? O que não é organizável, né? Uhum. Sei lá. A gente vai falar sobre isso com os follow-ups de vocês em gigahertz.fm/feedback. Obrigado a quem manda as perguntas, sugestões de pauta, comentários também sobre o que a gente comenta aqui. Obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Os links do que a gente comentou vocês encontram em gigahertz.fm/adtrabalho/213 ou também aqui nas notas do episódio no seu player de podcasts. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que me mandam dicas, sugestões, comentários, mandam para o Marcos também e agora vão ajudar a organizar o meu Todoist. Só repetindo e enfatizando o meu Telegram, @BiaCunzi, e vocês podem mandar uma mensagem para mim também, perguntando no sacolão de links, que são os links para o meu canal no YouTube, do Telegram, os nossos grupos, né, o Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel e o IA na Prática do Albert, que a gente comentou aqui também, onde vocês poderão usar prompts para se inspirar e também compartilhar os prompts que vocês usam. Então, @BiaCunzi. Boa, vocês me encontram por aqui no A Fonte e também no Área de Transferência. Eu apresento para a Lura o IA sob controle e meus textos vocês encontram no 95Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.